Gente, o Bolsonaro sempre foi um grande canalha, um grande corrupto, um grande mandrião. Sempre esteve naquilo que o interessa. E quando se trata de política, ele achou meios e mais meios para enriquecer, para ganhar, para colocar seus filhos para ganhar dinheiro fácil, para corromper suas ex-mulheres, para corromper sua atual mulher, que há quem diga que a Michele Bolsonaro não é mais mulher do Bolsonaro, mas outros dizem que ainda é. E o Bolsonaro sempre foi aquela pessoa mau caráter, insegura, que sempre ganhou no grito, sempre usou dos termos mais canalhas para se reportar às pessoas, mas principalmente às mulheres. E por incrível que pareça, aquelas mulheres que aspiram grandes pontos positivos na política, aquelas mulheres que ascendem na política de modo meteórico, como a ex-presidente Dilma Rousseff, isso para o Bolsonaro e para os bolsonarentos inseguros, isso é uma morte. Vocês lembram que quando estava sendo votado o impeachment da presidenta Dilma Rousseff lá em 2016, nas falas do Bolsonaro ele disse: viva o brilhante Ustra, e que falou que a presidenta Dilma deveria morrer com câncer, com infarto ou com alguma coisa parecida. Isso ele consegue transmitir e retransmitir para os seus filhos, para aqueles seguidores mais ferrenhos dele. Aquelas pessoas, elas se mostram como pessoas antipáticas, como pessoas insensíveis, como pessoas que não gostam de mulher, como pessoas que detestam qualidade nas outras pessoas. E tudo isso deriva de pessoas que não têm autoconfiança, que não têm autocontrole. Há quem diga que o Bolsonaro não consegue ficar 2 minutos sem dar um coice, uma patada em alguém, mesmo que esse alguém seja próximo a ele, mesmo que seja um filho, mesmo que seja uma ex-esposa, mesmo que seja um amante dele, mesmo que seja um namorado dele, sabe? Os filhos do Bolsonaro agem da mesma forma. A conversa de bastidores que o Carluxo é afeminado, e tá tudo bem, não tem nada contra, tá? Disse que ele tem até um caso sério, assim, de quase casamento homoafetivo com o Léo Índio, o Léozão, que tá foragido porque é golpista, tá no inquérito do 8 de janeiro e foi pra Argentina. Eu conheço alguns bolsonarentos que maltratam pessoas. Curioso, essa semana eu fui levar o meu filho num treino de futsal. Eu tenho um filho que joga futsal, sempre conta essa história. Ele treina na Arena Sorocaba. E tem um garoto, filho de um bolsonarento, um empresário de grande porte ou médio porte, não interessa. O filho desse empresário joga lá também. E essa semana, na terça-feira, esse camarada chegou para ir buscar o filho lá. E a mulher dele, ou ex-mulher, estava lá com a criança. E ele entrou, saiu do carro assim, passou assim a 1000 por hora entrando no... Até proibido, tem um limite para você circular lá dentro. O cara entrou a 1000 por hora cantando pneu, sabe? E entrou, pegou o filho pequeno, colocou no carro, não esperou nem terminar o treino, colocou no carro e saiu cantando pneu dentro da arena e foi embora, revoltado, esbravejando. E a mulher dele saiu correndo, ou ex-mulher, sei lá, não vem o caso aqui, não vou citar nomes aqui, tá? E chamando, mandando ele esperar, e ele foi embora, deixou o maiorzinho, estava treinando, pegou o pequeno, foi embora. Quer dizer, uma pessoa literalmente descompensada. E isso se aplica a todos os bolsonarentos.
Por quê? Porque eles são incapazes de entender o próximo, mesmo que o próximo esteja junto a ele, ou próximo dele, ou vivendo com ele. Eles são reacionários, literalmente reacionários. São pessoas que, enquanto você fala sim, 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 tá tudo bem. Mas a partir do momento que você resolve dizer não, se você era bom, você não presta mais. Se você era honesto, você passa a ser desonesto. Se você trata essa pessoa bem, com respeito, com zelo, com esmero, eles já acham que você está querendo se aproveitar de algum tipo de situação. E isso deriva de pessoas que não têm confiança nelas mesmas. E assim é o Bolsonaro. Assim é o bolsonarismo. Olha só, aquele probleminha que houve da viagem do presidente Lula para a China, com a sua equipe de governo, com a sua esposa Janja e tudo mais, e houve lá uma resposta atravessada do presidente Lula a um jornalista da Globo que fez uma pergunta muito infeliz. O Felipe Santana perguntou ao presidente Lula por que a Janja havia pedido a palavra para falar sobre o TikTok, essa plataforma chinesa que faz tanto sucesso. E o presidente Lula soube na hora, do modo que a pergunta ela é direcionada, você sabe na hora. Gente, os barulhos é que eu estou dirigindo, tá? Fui levar meu filho no lugar onde eles vão sair para um jogo de futsal logo mais à tarde. Eu estou na minha caminhonete, tá? Então esse barulho é que eu resolvi gravar esse vídeo, inclusive na vertical, para bater esse papo com vocês, tá? Tem determinadas perguntas que você já sabe a resposta. Tem algumas perguntas que eu faço para alguém que eu também já sei a resposta. E não é porque eu tenho o dom da comunicação, não. Sabe? Não. É porque tem algumas perguntas que as respostas já vêm embutidas. E tá tudo bem. E quando esse jornalista perguntou ao presidente Lula, ele se aborreceu, falou que talvez o Xi Jinping mande uma pessoa da confiança dele para o Brasil, e se for preciso até banir o TikTok do Brasil, vai banir, porque no Brasil tem suas leis próprias e o Brasil não pode se submeter a determinadas coisas, como plataformas que disseminam fake news o tempo inteiro. E hoje eu vi um vídeo do Dudu Bananinha que está circulando nas redes sociais. Ele está execrando a primeira-dama Janja, está dizendo que como pode, que ele, como se ele fosse uma moralidade, ele é um imoral, ele é um covarde, ele é um fujão que fugiu do Brasil alegando perseguição do Alexandre de Moraes, um frouxo, um covarde, que fugiu com medo de ter o passaporte apreendido. E está lá fomentando o golpe de Estado, está lá articulando alguma coisa contra o Brasil. É o inimigo da pátria, como muitos bolsonarenses que eu conheço, são inimigos da pátria. E ele dizendo que como pode a primeira-dama Janja não se comportar como uma verdadeira primeira-dama. E aí eu te pergunto, cara pálida, e a Michele Corrimão, como é conhecida lá em Brasília, a neta da vovó do tráfico, elas se comportavam como uma primeira-dama, que andava pra lá e pra cá com um cabeleireiro e tá tudo bem? Que esse mesmo cabeleireiro dela deu um beijo na Antônia Fontinelli, e a Antônia Fontinelli falou: gente, esse cara tá dando um migué, ele não é gay. O beijo dele mostra que ele é um macho, e macho alfa. Isso que os bolsonarentos sempre admiram muito. O Bolsonaro e os bolsonarentos gostam daqueles homens com testosterona. Rapaz, eu fujo desse tipo de gente, sabe? Que é perigoso, sabe? Até porque eu tenho muita testosterona, graças a Deus tenho. E graças a mim, né? Porque Deus está em mim e eu estou nele. É perigoso você encontrar um bolsonarento desse e de repente ele querer até te agarrar, né? Porque já sabemos do histórico deles. O Bolsonaro falava do histórico de atleta, mas há quem diga que o Aristides era o professor de judô do Bolsonaro.
Disse que o Aristides causou uma lacuna gigantesca nos pontos emocionais mais profundos do Bolsonaro. Então com essa gente não dá pra se brincar. Você nunca sabe quando eles estão falando a verdade, quando eles estão mentindo. Por comum eles mentem sempre. Eles são mentirosos, compulsivos ou compulsórios, né? Então eles odeiam a primeira-dama Janja. Sabe por quê? Porque é uma mulher estudada, uma mulher que fez plano de carreira, que tem curso superior, era funcionária de carreira da Itaipu. E a Michelle nunca fez nada, abandonou a própria avó, a própria sorte, sabe? Então são pessoas que vêm de uma escola que não se prega a empatia, o amor, o respeito, a dedicação a alguém. Eles se dedicam sim, mas eles se dedicam quando eles sentem que ali eles podem lucrar alguma coisa. Do contrário, eles abandonam. Abandonaram a Carla Zambelli, abandonaram o Bibiano, que durante muito tempo foi líder do Bolsonaro, abandonaram o Daniel Silveira, abandonaram o Roberto Jefferson, o Bob Jeff. Eles abandonam todo mundo, eles não pensam duas vezes. O Bolsonaro, em entrevista dele para o UOL, ele disse que abandonou as pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro, que não foi visitar nenhum, que não deu sequer um telefonema. Então eles abandonam. Quando eles sentem que as pessoas não servem mais para eles, eles abandonam. Isso é uma prova do desamor, do desrespeito, da canalice, que é da natureza deles provocar e promover canalice o tempo todo, porque eles são canalhas, eles são bandidos. E não adianta você vir aqui me atacar nos comentários, que eu vou te responder à altura. Eu costumo dar o troco conforme minha nota. Então são bandidos travestidos de mocinhos, tá? Não pensem que o Bolsonaro e que o bolsonarismo são bichos de se criar em casa, porque não são. São todos canalhas. Dito tudo isso, peço para se inscrever no canal. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. Um vídeo de quase 13 minutos, literalmente diferente, gravado todo na vertical. Não sei se o YouTube vai distribuir para alguém ou não. Mas conheça os nossos outros vídeos, se inscreve aí e a gente volta. Grande abraço.